O que motivou a gente a dobrar a aposta na logística foi exatamente ter a clareza que o Uber Eats ia entrar no Brasil e quando ele entrasse ia mudar o jogo. Mudou pelo seguinte, porque ele provocou essa mudança no iFood. A entrada do Uber Eats foi talvez uma das maiores transformações que teve no mercado de food delivery do Brasil, embora não pareça, e foi a maior ameaça que o iFood teve na história. Por quê? Ele pela primeira vez um player criou um modelo chamado full service, que não importa se o seu restaurante tem delivery, eu vou fazer tudo para você. Então eu vou divulgar o seu restaurante, eu vou vender e eu vou entregar. Foi a primeira vez que se integrou todas as operações. E era um plus no que vocês faziam. E daí a gente tinha duas empresas, a gente tinha o iFood, a gente tinha a empresa de logística chamada Rápido, então a gente já estava ensaiando esse full service, mas quando a Uber Eats veio no Brasil, aí foi quando o iFood comprou essa operação 100%, incorporou ela e falou, cara, não tem como não entrar no full service. Legal. E eu vou te dizer uma coisa que motivou a demora para esse movimento do iFood. O Business Marketplace tem uma margem muito boa. Ele é um business, entre aspas, muito limpo, no sentido... Uma época eu vi um dado de as maiores receitas por colaborador do mundo. Todas são marketplaces. Aí você tem uma quantidade baixa de pessoas com uma receita extraordinária. Porque ele é um business, entre aspas, muito digital. Você não precisa ter operações locais. O marketplace, ele funciona, aquela tecnologia funciona em todo o Brasil. Sim. Agora o motoboy não. Ele é uma logística local, como a gente tinha falado. Então o que acontece? Você tem capacidade limitada também, né? Porque o motoboy ele só consegue fazer o que dá para fazer dentro do tempo dele. Ele tem um problema de capacity violento. Então o que acontece? O business de motoboy que eu junto com o Guilherme Bonifácio pilotamos durante uns 4 anos, ele é extremamente complexo para a conta fechar. Assim, só para ficar no 0 a 0, essa empresa já está brilhando já, porque precisa de muita escala e tem muita complexidade, porque o restaurante quer pagar pouco pela entrega, o cliente quer pagar pouco pela entrega, o motoboy quer receber muito por ela. E ainda tem você tá no meio legislacional também, né? Que é complexo, né? Bucha isso aí. O Ministério Público batendo na nossa porta, falando bom dia toda hora. É complicado. Depois a gente até pode voltar nisso. Só para concluir o raciocínio, a parte logística, ela era uma bucha e ela não tinha margem. Não tem margem. Então, se você pega e pluga logística no marketplace, o que você faz com o iFood? Você destrói margem. Porque você começa a margem do marketplace, você começa a ter que financiar a operação de logística. Por isso que eu vou te dizer que foi um mal necessário. Mas quem mudou o mercado foi o Uber Eats. Foi ele que forçou nessa direção. Porque senão, sabe aquele conforto de vamos continuar com a margem boa aqui, joga a bucha pra lá. Mas eu queria aproveitar esse ponto, porque assim, muitas vezes aqui o empresário que está assistindo a gente, ele olha cases como o do iFood, e embora a gente esteja falando e vamos falar de mais cases de startups, né, que começaram pequenos e se tornaram negócios bilionários, mas muitas vezes o empresário que está olhando fala assim, pô, mas como é que isso... posso transferir para o meu negócio aqui, para a situação que eu estou. E aí, pegando a sua fala aqui ainda há pouco, você comenta o seguinte, por 2 vezes você comentou do quanto vocês estiveram atentos ao que estava acontecendo no mercado, no ambiente, em benchmarks, o que estava acontecendo na Europa e tal, para que vocês antecipassem ou fizessem situações como essa de se defender de um grande player que entraria, que seria a Uber Eats. Queria que você comentasse, enquanto mindset de gestão que vocês tiveram na época, a importância desse olhar também para fora. Porque muitas vezes, muitos empresários, eles estão voltados ali dia a dia para o negócio, olhando só para dentro da empresa, vendo a ineficiência ou não que está acontecendo no negócio, mas muitas vezes alheio ao que está acontecendo no mercado, seja por alguma legislação, que depois você vai contar mais a parte logística, ou seja por benchmarks ou tendências que estão acontecendo no mundo. Quão importante isso foi? Esse exemplo já mostrou um pouco de quão importante foi, mas quão importante foi isso, e mesmo desde o início do negócio, assim, não é porque é uma multinacional enorme, desde o início do negócio, o quanto foi importante estar atento a isso, porque eu acho que vai ser uma forma de linkar aí para o empresário também, que ele também deve fazer o mesmo, né? Vou responder isso de um jeito talvez contraintuitivo, mas eu vou chegar lá. Eu acredito que o empreendedor, em especial de tecnologia e inovação, ele superestima a importância da ideia e ele subestima a importância da disciplina de execução. O que eu vou querer deixar extremamente claro aqui, a ideia... É empresário, de todo tamanho, de tudo. Cara, é muito mais fácil você acreditar no sonho do que na realidade transpirada no dia a dia.
Então, em outras palavras, às vezes eu vejo gente querendo achar a ideia brilhante, ser o inventor, o professor Pardal, o único do mercado que vai criar aquela coisa. Não precisa, não precisa. Tem uma lógica dentro do mercado de startup que, assim, os países em desenvolvimento, eles têm problemas muito semelhantes. Às vezes, não é nem copiando algo dos Estados Unidos ou da Europa que você vai se dar bem, mas é olhando o que acontece num país igual a Índia, num país igual a Indonésia, México. Por quê? Porque eles têm uma engenharia, eles têm problemas sociais muito mais parecidos com o do Brasil. Porque é diferente você olhar um país, pensa um país europeu, onde a logística urbana funciona bem. Então, as dores de mobilidade são outras. Agora, pega um país onde está tudo, a infraestrutura logística toda cagada. É lá que vão surgir as grandes inovações. Perfeito. Então, o ponto é observar o que está acontecendo no mercado. Para mim, é a grande fonte de inspiração para entender o futuro do Brasil. Porque para você ler o futuro, nunca é tão fácil. Inclusive, por isso que as pessoas não entendem que startup tem uma mortalidade razoável. Uma coisa é você abrir uma padaria, que você sabe como funciona o business. Você tem que ter um bom ponto, você tem que ter boa gestão, bons produtos, um bom ambiente e pronto, acabou. É uma questão de gestão. Agora, quando você fala em tecnologia, além de gestão, também é uma questão de você acertar o futuro. Porque, de certa forma, você vai precisar se ancorar numa tese e essa tese pode estar certa ou pode estar errada. Porque pode ser que o mundo vá nessa direção que você está acreditando, mas pode ser que não vá. É um exercício de futurologia, né? Por isso que olhar o exterior é importante. Porque reduz a sua tomada de risco. Se isso já funcionou na Indonésia, esse exercício de futurologia já se torna mais tangível. Porque já funcionou em algum lugar do mundo que tem uma dinâmica parecida com o Brasil. Então é por isso que olhar para fora é tão importante nesse tipo de mercado.